Oi pessoal, bem-vindos de volta. Meu nome é Alice, eu sou arquiteta paisagista aqui nos Estados Unidos e esse é o 7º vídeo da minha série sobre mestrado nos Estados Unidos com bolsa. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre visto de trabalho, quais são os dois principais tipos de visto, quais são os requisitos envolvidos em cada um deles, os prazos e como é o processo para conseguir cada um. Eu sei que tem bastante tempo que eu prometi esse vídeo pra vocês, vários de vocês inclusive mandaram mensagem perguntando quando que vai sair o vídeo sobre o visto de trabalho, mas vocês sabem, eu gosto de contar tudo aqui sobre a minha experiência e não sobre especulação, e o meu visto só saiu mês passado, então é por isso que eu só tô gravando agora. Enfim, esse vídeo vai ser bem denso e extenso porque tem muita informação para poder passar para vocês, mas eu vou colocar os timestamps aqui embaixo para poder ficar mais fácil de vocês acessarem a informação, tá bom? Bom, é importante saber que para esses dois vistos que eu vou explicar, não necessariamente você tem que estar nos Estados Unidos e estar com visto de estudante, tá? Você pode pedir esses vistos estando no Brasil mesmo, você que eu digo, a empresa que está te contratando, né, pode pedir esses vistos, mas é mais difícil você conseguir uma oferta de emprego dessa forma, estando no Brasil, porque os prazos são muito longos e a empresa não tem tempo de te conhecer, entendeu? Quando você já está com visto de estudante, você já pode começar a trabalhar para essa empresa durante o OPT, né, que é o período de autorização de trabalho, que eu já expliquei nos vídeos anteriores, vou colocar o link aqui. E quando você já está na empresa, é muito mais fácil para eles de decidir fazer esse visto para você, né, porque eles têm experiência de te conhecer. Para esses vistos, é a empresa que faz o processo todo com a imigração e com os advogados da empresa, e é ilegal da empresa cobrar que os funcionários paguem parte desse custo, né? A empresa tem que cobrir todos os custos do visto de trabalho. Bom, o primeiro visto de trabalho, que é o mais comum, é o H-1B, Specialty Occupations, ou visto para profissões especializadas. Ele é o tipo de visto mais comum, porque os requisitos dele são mais baixos, mas para conseguir esse visto existe um sistema de loteria, porque há muito mais candidatos do que vagas. Essa loteria acontece uma vez por ano, mas existem algumas exceções. Caso você vá trabalhar em universidades, entidades sem fins lucrativos, organizações não governamentais sem fins lucrativos de pesquisa e organizações de pesquisa do governo, não estão sujeitos a essa loteria. Então é só a empresa aplicar para o visto que você vai ter o visto, você não tem que concorrer com mais ninguém, tá bom? Mas para a maioria das pessoas que vai trabalhar em empresas, precisa sim participar dessa loteria. No total, são 85 mil vagas nessa loteria para o visto H-1B, sendo que 65 mil dessas vagas são vagas gerais e 20 mil vagas são vagas para alunos que fizeram mestrado ou doutorado nos Estados Unidos. E a forma como essa loteria acontece é, primeiro, todos os candidatos concorrem a 65 mil vagas. Dos candidatos que não foram selecionados, apenas aqueles que tiverem mestrado e doutorado vão concorrer de novo às 20 mil vagas de mestrado e doutorado. Ou seja, esses estudantes têm mais chances de conseguir vencer na loteria. Um dos motivos que eu não gravei esse vídeo antes é porque a forma como a loteria estava acontecendo até o ano passado era muito competitiva e muito desanimadora, para ser sincera. Até o ano passado, quanto mais ofertas de emprego uma pessoa tem, mais tickets na loteria ela poderia ter. Então, por exemplo, se você tem apenas uma oferta de emprego, o seu nome entra uma vez na loteria, mas se você tiver 3 ofertas de emprego, o seu nome entraria 3 vezes na loteria. E isso acabava dando espaço para muita fraude e ofertas falsas, né? Por exemplo, em 2022, uma pessoa teve 79 ofertas. Então, será que são ofertas realísticas, né? Isso era muito desanimador para pessoas que, como eu, só tinham uma entrada na loteria, né? Então eu não queria meio que criar uma esperança num visto que seria tão difícil de conseguir. Mas nesse ano de 2024, a imigração mudou o sistema de loteria. Então, hoje, independentemente do número de ofertas de emprego que um candidato recebe, ele só entra na loteria uma vez. E caso ele seja selecionado, ele pode escolher para qual empresa ele vai trabalhar, caso tenha mais de uma oferta, né? O que faz o processo ficar mais justo, né, para todos os candidatos. Bom, e quais são os requisitos para você ser elegível a esse visto H-1B? Existem 3 tipos de requisitos. Existem requisitos específicos para a profissão, existem requisitos para a vaga para a qual você está sendo oferecida a vaga de emprego e requisitos para o candidato.
Então eu vou ler aqui quais são esses requisitos, vou colocar aqui na tela também de forma resumida, mas todos os links para você ver quais são no site da própria imigração eu vou colocar aqui na descrição, tá bom? Os requisitos para a profissão. Para você conseguir esse visto H1B, a sua profissão tem que exigir a aplicação teórica e prática de conhecimento especializado e a obtenção de diploma de bacharel superior nessa profissão ou nessa especialidade é um requisito para exercer essa profissão nos Estados Unidos. Ou seja, por exemplo, no meu caso, para alguém ser arquiteto nos Estados Unidos, você tem que ter conhecimento especializado. E para você ser um arquiteto, você precisa de ter um diploma de arquitetura. Então, nesse caso, essa profissão é elegível ao visto H1B. Requisitos das vagas. A vaga que está anunciada tem que ter como requisito um diploma de bacharel ou equivalente. Ou o requisito de diploma é comum entre organizações semelhantes, ou o empregador normalmente existe um diploma ou equivalente para a vaga, ou a natureza das tarefas específicas é tão especializada e complexa que o conhecimento necessário para executar as tarefas é geralmente associado à obtenção de um diploma de bacharel superior. Ou seja, a vaga tem que ter essas exigências, né? Mesmo que a profissão exija, a vaga para a qual você está aplicando também tem que exigir esse diploma de bacharel ou conhecimento especializado. E por último, os requisitos do candidato. Você tem que ter pelo menos um dos critérios abaixo. Possuir um diploma de bacharel ou superior nos Estados Unidos, que seja exigido por essa ocupação especializada. Possuir um diploma estrangeiro que seja equivalente a um diploma de bacharel ou superior nos Estados Unidos, ou possuir uma licença, registro ou certificação estadual que o autorize a exercer essa ocupação. Ou seja, veja que ele deixa bem claro aqui que esse diploma tem que ser requerimento para essa vaga específica. Né? Por exemplo, suponho que você tenha um diploma em direito, talvez, mas sua família trabalha com arquitetura e você trabalhou com arquitetura com a sua família mesmo sem ter diploma. Você não pode se candidatar a uma vaga de arquitetura com um diploma de direito, entendeu? É mais ou menos isso que eles estão querendo explicar aqui. Esse diploma tem que ser diretamente ligado a essa profissão. Bom, sobre prazos agora. Essa loteria ela acontece apenas uma vez no ano, né? Dia 1º de abril, no máximo. E às vezes a imigração faz um segundo round na metade do ano, caso haja uma desistência das pessoas selecionadas e sobram vagas. Mas aí você não pode se inscrever novamente para essa segunda loteria. Os candidatos da segunda loteria são os candidatos apenas que foram inscritos no começo do ano. Então, em fevereiro, a imigração abre as inscrições, a sua empresa vai poder te inscrever na loteria. Até o dia 1º de abril, a imigração publica os resultados, ou seja, se você foi selecionado na loteria ou não. E depois disso, a empresa tem até 3 meses para mandar a petição completa, né, a aplicação completa de visto para a imigração. E caso seja aprovado, aí o seu visto vai ser válido a partir do dia 1º de outubro. A validade do visto H1B, depois de aprovado, é de 3 anos iniciais e pode ser renovado ano a ano por mais 3 anos, ou seja, um total de 6 anos que você pode ter esse visto H1B. A exceção nesse caso é caso a empresa tenha também aplicado para o seu Green Card no meio desse período. Então, caso você tenha uma petição de Green Card aprovada, mesmo que o Green Card ainda esteja em processo, você pode continuar renovando o seu visto H1B enquanto o Green Card não é aprovado. Outro detalhe importante para pessoas que têm visto de estudante é o que a imigração chama de Cap Gap. Cap Gap é uma extensão da autorização de trabalho de visto de estudante caso o OPT ou STEM OPT se encerre nesse período antes do dia 1º de outubro, né? Antes do seu visto H1B seja válido. Por exemplo, eu vou colocar de novo aqui o link, tá, gente? Para onde eu expliquei como é a autorização de trabalho de visto de estudante. Mas, por exemplo, no meu caso, eu me graduei em maio de 2021. Suponha que eu tenha 3 anos de STEM, então eu posso trabalhar até maio de 2024, que foi o meu caso. Caso eu tenha sido selecionada na loteria em 1º de abril de 2024 e o meu visto de estudante vence em maio de 2024, esse período de maio até dia 1º de outubro eu poderia trabalhar com autorização, entendeu? É isso que eles chamam de cap gap. Esse gap entre as autorizações de trabalho está autorizado pelo governo. Bom, como essa loteria só acontece uma vez por ano,
Então, aqueles estudantes que estão em STEM OPT, que é a autorização de trabalho de 3 anos depois de formar, tem mais chance de tentar na loteria, né? Porque pode tentar 3 vezes, por 3 anos consecutivos. Um amigo meu, inclusive, conseguiu na primeira tentativa, né? E foi até antes do novo sistema de loteria, né? Foi na época que quantas ofertas você tivesse, você poderia testar. E ele foi sortudo e conseguiu. Eu, com 3 anos de tentativa, não consegui nenhuma das vezes, né? Infelizmente, muito azarada. Mas o visto que eu acabei de conseguir é o segundo tipo de visto de trabalho que eu vou explicar agora para vocês, que é o visto O1. O visto O1 é um visto de Individuals with Extraordinary Ability or Achievement, ou indivíduos com habilidades ou conquistas extraordinárias. Né? Existem 2 tipos de visto O1, O1A e O1B. O visto O1A é para indivíduos com habilidade extraordinária nas ciências, educação, negócios ou atletismo, não incluindo as artes, cinema ou indústria televisiva. E o visto O1B é para indivíduos com habilidade extraordinária nas artes ou uma realização extraordinária na indústria cinematográfica ou televisiva. O meu visto que eu consegui foi O1B, né, habilidade extraordinária nas artes, mas eu vou mostrar para vocês o requisito dos dois, né? E, gente, por favor, não se assustem com os requisitos que eu vou mostrar agora. Da forma como está listado aqui os requisitos, parece que você tem que ser o melhor profissional do mundo para poder conseguir esse visto. Mas, na verdade, não é assim. Tudo depende da forma como o advogado apresenta o seu currículo e apresenta as suas conquistas para poder encaixar nesses requisitos, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui quais são os requisitos do O1A, requisitos do O1B e quais foram os critérios que eu atendi e como eu atendi esses critérios. Para esses 2 tipos de vistos, o candidato tem que ter uma habilidade extraordinária que foi demonstrada por aclamação nacional ou internacional, ter realizações que foram reconhecidas no seu campo e estar vindo aos Estados Unidos para trabalhar nessa área de habilidade extraordinária, né? Esse critério aqui é semelhante ao H1B, né? Se você tem uma habilidade extraordinária numa área, você não pode usar essa habilidade para conseguir um visto para trabalhar em outra profissão, né? Por exemplo, se você recebeu um prêmio super reconhecido em literatura, mas você quer vir para cá ser arquiteto, esse prêmio em literatura não vai contar. Requisitos para o O1A, habilidades extraordinárias nas ciências. 2 opções. A primeira opção é o beneficiário, o candidato, né, no caso você, recebeu um grande prêmio internacionalmente conhecido como o Prêmio Nobel. Esse é um critério. E se você não tem esse critério, você tem que ter pelo menos 3 dos critérios abaixo. Vamos lá. Opção 1. Recebimento de prêmios reconhecidos nacionalmente ou internacionalmente por excelência na sua área de atuação. Filiações a associações que exigem realizações excepcionais dos seus membros. Material publicado em publicações profissionais ou comerciais importantes na sua profissão. Se você participou em algum painel ou individualmente julgando o trabalho de outros, por exemplo, uma banca de mestrado, né? Se você julgou o trabalho de outras pessoas. Evidência de contribuições científicas, acadêmicas ou comerciais de grande importância na sua área de atuação. Autoria de artigos acadêmicos. Né? Evidência de que você foi empregado em uma capacidade crítica ou essencial para organizações que têm uma reputação distinta, ou evidência de que você tem um salário alto comparado a outros na sua profissão, ou que você vai ter um salário alto comparado a outras pessoas na sua profissão, né, no mesmo nível que você está. E todas essas evidências podem ser por comprovantes, certificados, cartas de recomendação, artigos de jornal e revista, enfim. Tem várias opções para poder apresentar evidência desses critérios, tá bom? Agora para o O1B, que é habilidades extraordinárias nas artes. O candidato foi indicado para um prêmio nacional significativo ou internacional, como Oscar, Emmy, Grammy, né? Ou pelo menos 3 dos itens abaixo. Número 1. O candidato realizou e realizará serviços como participante principal ou protagonista em produções. O candidato alcançou reconhecimento nacional ou internacional por meio de realizações na sua área de atuação. O candidato realizou ou realizará um papel principal, protagonista ou um papel crítico para organizações que têm uma reputação distinta. Histórico de grandes sucessos comerciais ou aclamados pela crítica. Recebeu reconhecimento significativo por realizações
de organizações, críticos e agentes governamentais, outros especialistas na sua área. Você recebeu um alto salário ou receberá um alto salário ou remuneração pelos seus serviços, né, quando comparado aos seus colegas. Então, gente, como eu falei, parece muito assustador quando você lê a lista dessa forma, mas eu vou mostrar agora quais são os requisitos que eu atendi e como eu mostrei as evidências, né? Eu atendi os requisitos 2, 3 e 4 dessa lista. E as provas que eu dei foram: para o item número 2, que diz alcançou reconhecimento nacional ou internacional por realizações. Eu mostrei os prêmios que eu recebi para os meus projetos no mestrado, uma nomeação de uma bolsa de estudos de importância nacional nos Estados Unidos, né, que é super competitiva. Eu mostrei as participações em competições de projeto de arquitetura, mesmo que eu não tenha ganhado, tá, gente? Só o fato de eu ter participado eu já consegui listar aqui. O segundo critério foi o número 3. Realizou e realizará um papel principal, protagonista ou crítico para organizações e estabelecimentos que têm uma reputação distinta. Ou seja, eu tenho que provar que eu trabalho ou trabalhei para organizações com reputação distinta e que o meu papel nessas empresas foi um papel crítico. Então, sobre as duas empresas que eu trabalhei, os advogados explicaram no meu dossiê como elas têm uma reputação distinta, né, por meio de artigos publicados na internet, prêmios que as empresas já ganharam na indústria, né? E para mostrar como o meu papel foi crítico na empresa, eu usei cartas de recomendação de colegas para poder mostrar a minha importância na empresa e também em certos projetos que eu trabalhei que receberam prêmios. Então, qual foi o meu papel trabalhando nesses projetos? E o número 4. Histórico de grandes sucessos comerciais ou aclamados pela crítica. Para esse a gente só usou os projetos que eu trabalhei, né, que foram super conhecidos. E, gente, quando eu falo projetos que eu trabalhei, assim, eu era um membro de 10 pessoas, né? Então, como eu falei, tudo os advogados conseguem mostrar a sua participação, né? Eu não fui a principal em nenhum desses projetos, mas eu trabalhei neles. Então, projetos que eu trabalhei que foram super conhecidos, artigos sobre projetos construídos que eu trabalhei, né? Congressos que eu participei, congressos que eu fiz apresentação em pôster, né? Enfim, todas essas evidências que eu mostrei, todas essas conquistas e prêmios que eu tive, eu consegui aqui nos Estados Unidos durante o meu mestrado de 3 anos e durante os 2 anos de carreira que eu tive até agora, 2, quase 3, depois de formar. Mas qualquer prêmio e reconhecimento que você tenha no Brasil também são válidos para adicionar esse dossiê, tá bom? Bom, sobre os prazos agora. Diferentemente do H1B, que é feito todo ano numa loteria em abril e resultado até outubro, esse visto O1 você pode aplicar em qualquer momento do ano, né? Não tem uma data certa. Mas o tempo que vai demorar para ser preparado ou aprovado vai depender dos advogados que você está usando e também vai depender de como que a imigração está trabalhando nessa época, né? Na minha empresa, eles falaram que os advogados levariam mais ou menos 5 semanas para poder montar esse dossiê. Então eu mandei para eles meu currículo, todos os meus comprovantes que eu tinha, e eles fizeram a pesquisa a respeito das empresas, né, e eles montaram esse dossiê em 5 semanas. Com esse dossiê em mãos, eles protocolam na imigração, e a imigração diz que pode levar de 4 a 6 meses para ser aprovado ou negado. Ou uma exceção é caso você no caso a empresa, pague uma taxa extra de $2.500 para ter o resultado em 15 dias. Né? E a minha empresa fez isso por mim, porque o meu visto estava acabando em maio e eu precisava continuar a trabalhar. Então eles pagaram por esse premium processing e eu tive resultado em menos de 15 dias úteis, né? Foi a minha aprovação. A validade do O1 também, a validade inicial é de 3 anos, assim como o do H1B, mas a diferença é que ele pode ser renovado todo ano indefinidamente. Tipo, pro resto da vida, você pode renovar, desde que você continue com a mesma empresa, é claro, né? O que é uma vantagem, né, em relação ao H1B, que só pode renovar até 6 anos. E o visto O1, comparado com o H1B, ele é um visto muito mais caro para a empresa fazer, né? Por isso que as empresas tentam conseguir o H1B antes de ter que tentar o O1, como foi o meu caso. Porque o visto H1B, ele é muito mais direto, né? Você preenchendo os requisitos e os documentos estando tudo certinho, o visto vai ser aprovado, claro, desde que seja selecionado na loteria. Mas já o visto O1, ele é um visto muito mais caro e você não tem garantia de que ele vai ser aprovado. A empresa, os advogados podem cobrar uma taxa muito grande,
montar esse dossiê todo, apresentar para a imigração e o visto ser negado, né? Então é um risco financeiro muito mais alto para a empresa do que o visto H1B. E é por isso que eles preferem fazer só em último caso, como foi o que aconteceu comigo. Então, de forma resumida, gente, comparando os dois tipos de visto. O visto H1B tem um sistema de loteria, que só acontece uma vez por ano, claro, exceto naquelas vagas de universidade e pesquisa, né? Ele é válido a partir do dia 1º de outubro, ou seja, é o primeiro dia do ano fiscal. Ele é válido por 3 anos e pode ser renovado a cada ano por até um total de 6 anos. Alunos com diploma de mestrado e doutorado têm mais chance porque eles concorrem a uma cota maior de vagas para esse visto. E alunos da área de STEM têm mais chances de conseguir a loteria porque eles podem trabalhar por 3 anos e, consequentemente, tentar a loteria 3 vezes seguidas. O visto O1 é um visto mais caro para a empresa fazer, ele tem requisitos mais altos e é preciso montar um dossiê com as qualificações do candidato. Ele pode ser emitido a qualquer momento do ano e ele é válido por 3 anos, mas pode ser renovado indefinidamente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha valido a pena a espera. Eu tentei colocar o máximo de informações que eu consegui aqui nesse vídeo. Mas, claro, deixe suas perguntas aqui embaixo, me manda pergunta lá no Instagram que eu sempre respondo pra vocês, viu? Como eu falei pra vocês também, eu já comecei meu processo de green card, que eu apliquei sozinha, e eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos como é que isso foi também. Estou na espera ainda, né, porque vai demorar um tempinho pra ser processado e aprovado, mas pelo menos agora eu estou com visto de trabalho, então eu posso esperar mais tranquilamente. Tá bom? E é isso, e aqui embaixo na descrição tem todos os links do site da imigração que vocês podem acessar para olhar tudo isso que eu falei aqui em cima. Tá bom? Um beijo e até a próxima!